Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, professor Neto aqui, continuando a nossa jornada sobre a teoria quântica, falando sobre o átomo e o quantum de luz. Retomando essa ideia comum a toda a teoria quântica, as partículas e a luz possuem simultaneamente propriedades ondulatórias e corpusculares. Nesse nosso quinto vídeo sobre a teoria quântica, eu vou falar sobre partículas se comportando como ondas. De Broglie sugeriu que toda a matéria poderia ser vista como tendo propriedades de ondas. Se as ondas podem ter propriedade de partículas, como eu disse no vídeo anterior, as partículas não podem ter propriedades de onda? Essa pergunta foi feita pelo físico Louis de Broglie e sua resposta mais tarde deu a ele o Prêmio Nobel de Física. De Broglie sugeriu que toda a matéria poderia ser vista como possuindo propriedades de ondas. Ou seja, nós podemos olhar para o nosso redor, para o nosso cotidiano e entender um copo possuindo propriedades de ondas. O seu irmão, a sua mãe, o seu pai, eles podem ser entendidos como uma onda. Aqui na imagem do canto está dizendo que o quanta de luz, os fótons, elétrons e todas as outras partículas, eles têm essa propriedade de às vezes serem caroços, né? Partículas, e às vezes eles terem esse comportamento de onda. Vamos lá, retomando o raciocínio. Todas as partículas, elétrons, prótons, átomos, um pedaço de mármore e humanos, eles têm um comprimento de onda que é mensurável. Esse comprimento de onda, ok? Esse comprimento de onda está aqui em inglês, vamos chamar ele de letra lambda do alfabeto grego, vai ser calculado como sendo a constante de Planck, que nós já comentamos, dividido pelo momentum desse objeto. Beleza. Faltou um C aqui no nome do Planck. Beleza, esse momentum aqui a gente comenta posteriormente para não fazer um vídeo só sobre ele. Cenas dos próximos capítulos. Esse momentum aqui está relacionado com a massa e com a velocidade do objeto. O comprimento de onda de uma partícula é chamado de comprimento de onda de Broglie, em homenagem ao Louis de Broglie. Perceba que esse Dzinho aqui faz parte do nome dele, tá? É Louis de Broglie. Primeiro, uma partícula com grande massa e velocidade comum, por exemplo, um carro, né, que tem uma grande massa e uma velocidade ordinária, comum no nosso meio, tem um comprimento de onda muito pequeno para ser detectado por meios convencionais. Então, a onda relacionada a um copo, a uma pessoa, a um pedaço de pedra, são ondas que são difíceis de serem detectadas porque são extremamente pequenas. Agora, uma pequena partícula, como por exemplo um elétron, movendo-se a uma velocidade típica, ou seja, esses elétrons aqui eles têm uma velocidade muito grande, tem um comprimento de onda que é detectável por aparelhos do nosso dia a dia, que estão presentes em alguns laboratórios. O comprimento de onda dos elétrons é menor do que o comprimento de onda da luz, visível, mas grande o suficiente para causar difração. Vamos entender essa difração aqui como sendo um espalhamento. É uma forma da gente entender melhor o conceito. Difração é um espalhamento. Ou seja, pegar essa luz e espalhar ela quando ela passa por alguma fenda, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar isso mais claro com algumas imagens nos próximos slides. Um feixe de elétrons ele também pode ser difratado, ou seja, ele também pode ser espalhado e sofrer interferência de ondas sobre as mesmas condições que a luz. Ora, perceba,
Se a luz ela pode sofrer espalhamento e o elétron, que é uma partícula, também sofre esse espalhamento, essa difração, então eles têm esse comportamento dual. A luz se comporta como partícula, a partícula se comporta como se fosse luz, o que retoma esse título do nosso vídeo de hoje e a grande ideia que a gente discute em todo o vídeo. Então tá aqui um exemplo, né, de uma imagem. A difração de um feixe de elétrons produz um padrão de interferência. Então isso aqui é uma imagem obtida em laboratório. Quando um elétron passa por uma fenda bem minúscula, ok? Ele vai incidir no anteparo, a imagem que você obtém é esse tipo de imagem aqui, que a gente chama de difração de fenda. Agora, as franjas produzidas por um feixe de luz são muito semelhantes àquelas produzidas pelos elétrons. Então, se você pegar a mesma fenda que passou o elétron e produziu essa imagem, e você fazer por essa fenda não passar o elétron, mas passar um feixe de luz, você vai ter essa imagem. Percebe como o padrão das duas imagens eles são semelhantes, com regiões de claro seguida de uma região de escuro, uma região de claro e escuro, ok? Então, o padrão de comportamento dos elétrons sofrendo difração e das ondas de luz sofrendo difração, eles são o mesmo. O microscópio eletrônico usa a natureza das ondas dos elétrons. O comprimento de onda dos feixes de elétrons é tipicamente milhares de vezes menor do que o comprimento de onda da luz visível. O microscópio eletrônico é capaz de distinguir detalhes milhares de vezes menores do que é possível com microscópios ópticos. Então a gente tem aqui uma imagem obtida através de microscópio eletrônico e a gente pode ver muitos detalhes da imagem que com o microscópio óptico não seria tão simples de se obter. Para finalizar esse nosso quinto encontro, a pergunta que eu deixo para você responder é: o que Louis de Broglie sugeriu sobre a matéria? Fácil de responder. Deixe sua resposta aqui nos comentários. A gente se encontra no 6º vídeo sobre a teoria quântica, com mais informações. Obrigado pela atenção. Até lá!